Esse cara montou um boneco pra sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco pra sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco pra sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". As coisas são feitas. O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Crianças mais espertas que policiais. Um assaltante entrou numa casa e roubou várias coisas, incluindo o iPad e o PlayStation de um menino de 8 anos. A polícia não conseguiu descobrir quem era o culpado, mas o menino não aceitou. Ele baixou um aplicativo para rastrear o seu iPad, descobriu onde ele estava e mostrou pra polícia. Só que foi assim que ele descobriu o esconderijo de uma quadrilha enorme que tinha feito vários roubos no país inteiro. Em 2015, a polícia estava desesperada para achar um criminoso e estava batendo de porta em porta para descobrir alguma pista. Foi aí que a Rebeca, de 11 anos, disse que tinha visto um cara suspeito e podia desenhar ele, só que com boneco de palitinho. E por incrível que pareça, conseguiram achar o cara. Crianças mais espertas que policiais. Um assaltante entrou numa casa e roubou várias coisas, incluindo o iPad e o PlayStation de um menino de 8 anos. A polícia não conseguiu descobrir quem era o culpado, mas o menino não aceitou. Ele baixou um aplicativo para rastrear o seu iPad, descobriu onde ele estava e mostrou pra polícia. Só que foi assim que ele descobriu o esconderijo de uma quadrilha enorme que tinha feito vários roubos no país inteiro. Em 2015, a polícia estava desesperada para achar um criminoso e estava batendo de porta em porta para descobrir alguma pista. Foi aí que a Rebeca, de 11 anos, disse que tinha visto um cara suspeito e podia desenhar ele, só que com boneco de palitinho. E por incrível que pareça, conseguiram achar o cara. Assim que uma aranha faz uma teia. Usando a seda que ela mesma produz, a aranha vai trançando ela com as patas para formar a teia. Eu achava que isso demorava dias para fazer, mas na verdade é coisa de meia hora.
Eu nunca mais vou destruir uma teia na minha vida. Os fatos vão melhorar seu dia. Existia uma empresa especializada em transformar desenhos de crianças em bichinhos de pelúcia reais. Quando esse menino abriu uma barraquinha de cachorro-quente na frente da casa dele, um vizinho reclamou. Ele denunciou pra polícia, mas quando eles chegaram lá, eles não brigaram com o menino. Eles ajudaram ele a regularizar o negócio dele de graça e também compraram cachorros-quentes dele. A cabeça dos Legos tem um buraco que permite que crianças respirem caso elas engolam um Lego sem querer. Em 2013, mais de 200 estranhos aceitaram o convite de um velório de um militar que não tinha família. E essas 200 pessoas foram no velório dele e o velório ficou cheio. Existe um colchão que se chama o colchão da conchinha, que tem uma abertura pra você colocar o braço caso esteja dormindo abraçado com alguém. E se você for solteiro, eu acho que isso piorou seu dia, sinto muito. O cheiro da piscina não é cloro, mas sim xixi. Esse cara testou pra ver se é verdade. Ele encheu 2 baldes com água e colocou a mesma quantidade de cloro nos dois. E a única diferença foi que no balde B ele colocou um pouco de xixi. E depois de um dia, chegou a hora da verdade. Ele primeiro cheirou o A, que era só cloro com água, e não tinha cheiro de nada. E na hora que ele cheirou o balde com o xixi, realmente tinha aquele cheiro clássico de piscina. Esse cara colocou QR Codes em todas as latinhas do mercado. Ele esperou pacientemente por horas até alguém finalmente comprar uma lata. E quando a mulher foi pagar e finalmente escaneou o QR Code, teve uma surpresa. Crianças que compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que iria fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos estava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. Crianças que compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que iria fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos estava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. Quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois, você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria
loteria do que você nascer. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Descobriram um hack de dinheiro infinito. Um menino perguntou para a escola dele se ele podia limpar os chicletes debaixo das mesas da sala. Eles aceitaram e ofereceram de pagar $5 para cada vez que ele fizesse isso. Mas ele queria mais. Foi aí que ele teve uma ideia genial. Ele começou a vender chiclete para os colegas dele. O chiclete era barato, ele vendia por 50 centavos e ganhava um pouco de dinheiro com essa venda. Mas a melhor parte não era essa. Ele pediu para que toda vez que os colegas mascassem chiclete, eles colassem esse chiclete embaixo da mesa. E dava até desconto para as pessoas que prometessem que iam fazer isso. Por causa disso, a frequência que ele precisava limpar essas mesas aumentou muito. E ele começou a ganhar ainda mais dinheiro. E essa criança era Elon Musk. Mentira, mas seria engraçado se fosse. O professor foi longe demais para explicar a matéria. Ele disse para os alunos que quando ele ficasse no centro dessa estrutura, todo o peso dele seria distribuído nessas cordinhas e ele conseguiria flutuar. Ninguém acreditou. Então ele desafiou os alunos a puxarem e ele realmente foi levantado pelas crianças. Não é a chuva em outros planetas. Em Marte chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b chove vidro derretido, e por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b chove vidro derretido, e por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b chove vidro derretido, e por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos, e quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar, e o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos, e quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar, e o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos, e quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar, e o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco.